Oiê, estamos aqui de novo, né? 11ª semana, estamos quase chegando ao meio, né? A metade, porque são 26 semanas no total, 6 meses. Nós estamos quase chegando no meio, né? E hoje eu anotei algumas coisas aqui no meu celular, porque eu não quero fugir daquilo que eu quero falar hoje. Porque hoje nós vamos falar de mais um detalhe do caminho do adorador, que é a questão do propósito. Música? Tem uma grande amiga minha chamada Valéria Rodrigues, e inspirada por Deus, ela fez uma música chamada Sai da Tua Terra. Qual é o propósito do homem de Deus, da mulher de Deus, se não é sair da sua terra, da sua parentela e ir para um lugar? Se não é ir de pregar o evangelho, se não é obedecer, se não é entender o propósito. Todos nós fomos gerados com um propósito. Não existe ninguém que existe nessa terra, que chegou nessa terra, porque Deus não tinha o que fazer, entendeu? Eu sempre digo que Deus tinha um propósito, e em cima desse propósito Ele gerou alguém. E quanto mais rápido nós descobrimos o propósito para o qual Deus nos gerou, mais assertivamente nós vamos viver. Não existe nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus, nada. E o centro da vontade de Deus tem a ver com o propósito que Ele escreveu para mim e para você. Semana passada eu falei do Salmo 139. Eu acho que o Salmo 139, ele tem que ser lido e tem que ser entendido por nós todos os dias. Porque é maravilhoso pensar que Deus vê uma substância que para nós não é nada. Nós estamos aí discutindo no nosso país, estamos tendo propostas de mudanças na lei do nosso país que ferem aquilo que está ali no Salmo 139. Naquilo que tem sido proposto, meu Deus, estão propondo a legalização do aborto no Brasil. E dizem que até uma determinada idade, até uma determinada época de formação, não é ainda um ser vivo. Sabe o que está escrito no Salmo 139? Quando eu era uma substância informe, quando eu não tinha forma nenhuma, quando ninguém tinha noção de quem eu era, Deus já tinha escrito. Sabe por quê? Porque você só entra no ventre da sua mãe no dia em que Deus determina que é para entrar. Não interessa se você foi filho de um estupro. Não interessa se você foi fruto do amor. Independente de você ser fruto do amor do homem ou da mulher, você é fruto do amor de Deus. E Deus escreve a sua história antes de você existir. Como é que eu posso imaginar, interromper algo como isso? A vida de um ser humano. Em nome de Jesus, que nós possamos orar e que isso não possa ser uma verdade no nosso país. Porque quantos países legalizaram o aborto e têm pago um preço muito alto por esse derramamento de sangue tão terrível. Falar de propósito é falar de vida antes mesmo de existir. Falar de propósito é falar de vida no futuro, onde está escrito tudo a meu respeito. Deus olha para mim e já sabe. Ele determinou um caminho e eu procuro outros caminhos. E Ele observa e Ele aguarda até que eu volte para esse lugar que Ele determinou para mim. É maravilhoso entender esse nível de amor de Deus, esse nível de confiança de Deus. Confiar em mim, as minhas mãos, fazer parte da obra dele, isso é tão tremendo. Não dá para não amar, para não adorar um Deus desse. Então a minha adoração tem que ter um propósito. O propósito é Cristo. O propósito é evidenciar o amor de Deus. O propósito é que as pessoas entendam que nível de amor é esse que me ama desde a fundação do mundo. Que nessa semana tem uma revelação muito evidente para você. Que você, se você ainda não encontrou o propósito para o qual Deus te gerou, porque existe um propósito universal, mas existe um propósito individual, porque Ele nos conhece individualmente, Ele fala conosco individualmente, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, sejam eles curtos ou longos, mas Ele sabe quantos tem. Ele sabe.
Ele sabe, Ele conhece o meu respirar, Ele conhece o meu deitar, Ele conhece o meu levantar, Ele conhece tudo, tudo, tudo a meu respeito. E Ele quer revelar Ele para mim, para que eu possa conhecê-lo assim. Você consegue entender isso? Que nível de amor e de relacionamento é esse? Então eu fiz questão de ter isso aqui nas minhas mãos, porque eu quero tentar falar sobre isso que Deus me falou quando eu estava escrevendo esse capítulo, essa semana. Quando se vive dentro do propósito do Senhor, todas as coisas à minha volta vão cooperar para que esse propósito aconteça e para que isso me leve ao crescimento que Deus espera de mim. É nele, é no centro do propósito dele, que eu vou crescer na minha vida pessoal e na minha vida no Senhor. Não tem jeito de ser diferente. Deus tem planos melhores para nós do que nós podemos imaginar. Eu sei que você tem planos para você. Eu sei que se você é pai e mãe, você tem planos para os seus filhos. Quantos pais têm se frustrado por filhos que vivem fora do propósito deles? O detalhe é que muitas vezes, e inúmeras vezes, os propósitos dos pais nem sempre estão em unidade com o propósito de Deus para os seus filhos. Muito difícil acontecer, né? Nós precisamos encaminhar os nossos filhos para o propósito que o Senhor estabeleceu para eles. Esses dias eu tenho pensado muito, eu acabei de ganhar uma netinha, mais uma, né? É a sexta. E conversando com uma pessoa esses dias, eu disse para ela assim, por que a primeira palavra que a gente ensina para os nossos filhos é papai e mamãe? Por que a gente quer ouvir os nossos filhos falar papai e mamãe? Por que a gente não ensina Jesus? Por que a gente não ensina Deus? Alguns vão falar assim, não, a forma de falar é mais difícil, é muito mais fácil falar o pá, mamã. Eu não sei, mas eu sei que muitas das coisas que os nossos filhos deixam de viver, porque o Senhor não é centro para nós, então como é que Ele vai ser centro para os nossos filhos, para a vida deles? Pensa nisso. É uma parte, né? Outra coisa que eu quero dizer, para vivermos com um propósito impulsionado por Deus, primeiro nós precisamos renunciar aos nossos próprios desejos. Porque a vontade de Deus é o quê? Romanos 12:2 diz, a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Então eu preciso entender que a vontade de Deus para mim é melhor do que a minha própria vontade. E isso está ligado ao cumprimento do propósito. A minha vontade tem que deixar de existir para que a vontade de Deus se estabeleça. Outra coisa que eu preciso entender, muitos são os planos do coração do homem, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O Senhor, nossa, quantos planos nós fazemos, mas o Senhor está com a resposta lá na frente, prontinha. Então não é muito mais fácil ouvir a vontade dEle? Só que para eu ouvir a vontade dEle, eu tenho que ter tempo com Ele. Para que, tendo tempo com Ele, eu me tornarei íntima dEle. Me tornando íntima dEle, a minha intensidade nele vai aumentar, a minha sede dele vai aumentar. E com isso, o propósito vai se cumprir. Por quê? Porque eu vou ouvir dele o propósito. Outra coisa que é importante, eu gosto muito da alegoria de Jeremias 18. Jeremias 18, o Senhor manda o profeta ir na casa do oleiro e saber o que o oleiro está fazendo. Quando ele chega lá, o oleiro está fazendo um vaso e o vaso quebra nas suas mãos. O oleiro pega aquilo, começa a trabalhar de novo para fazer de novo, porque o Senhor não desiste, né? Você quer saber o propósito do vaso? Pergunta para o oleiro. Para mim não tem alegoria melhor e mais perfeita para falar sobre o propósito do que o vaso nas mãos do oleiro, porque um oleiro nunca vai fazer um vaso sem saber o propósito para o qual ele foi criado. Quantos tipos de vaso nós temos? Pequeno, grande, de inúmeros tipos de material. Quantos tipos de vaso? O que diferencia um vaso do outro? O objetivo do vaso, o propósito do vaso. Tem vaso para carregar uma coisa, tem vaso como enfeite, tem vaso como suporte. Tantos tipos de vaso, tantas cores. Assim somos nós na mão do oleiro. E não é o vaso que diz para o oleiro o propósito dele. É o oleiro que determina para o vaso o seu propósito. Muitas vezes nós não entendemos porque nós invertemos esse lugar. Nós invertemos esse entendimento. E quando eu inverto o entendimento,
Tem como dar certo? Tem como saber a resposta? Sem entender o fim disso antes? Nele? Então nós precisamos entender que o propósito de Deus na vida de alguém vem antes do seu nascimento. Não troque o propósito eterno de Deus por propostas passageiras e efêmeras. Quantos têm um chamado em Deus e têm trocado aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro e efêmero? O fim é morte e não vida. Outra coisa que é importante, quando eu descubro quem Deus é, eu descubro quem eu sou. Não tem como saber quem eu sou sem saber da minha origem, sem saber do meu pai, falando de identidade, não foi? Semana passada? Então não tem como, eu preciso ir ao meu pai, eu preciso ir a ele, para eu ter o entendimento dos sonhos do coração dele para nós. Por quê? Porque o céu não é o nosso destino, ele é a nossa origem. Então eu vou na minha origem para eu poder saber o propósito, e o meu propósito vai me levar de volta à origem, que é o céu. Tá vendo como uma coisa está ligada à outra? É muito difícil eu falar uma semana de algo sem me lembrar daquilo que foi dito no outro, porque na verdade o evangelho ele é muito simples. Ele é muito simples. Nós não temos novidades não, a verdade é uma só. E hoje nós estamos falando da verdade do propósito. Sabe por quê, meu querido? Se você trocar o propósito eterno pelo efêmero, a alegria do seu coração nunca vai ser plena. Por quê? Porque as coisas terrenas nunca vão preencher o lugar de um coração que foi feito para viver do céu e no céu. Viver no propósito é viver no céu. E por fim, existe um propósito em toda a criação de Deus. Você faz parte, eu faço parte. E em meio ao propósito, há paz. Você quer ter paz. Você quer ter uma vida plena da alegria, de uma alegria que excede a todo entendimento, de uma paz que excede a todo entendimento. Seja íntimo. Descubra a sua identidade. Busque o propósito e viva o propósito. O propósito eterno, o propósito universal é ir de pregar o evangelho a toda criatura. O propósito individual, pessoal, para se chegar a esse lugar, você tem uma semana para buscar de Deus, se ainda não sabe descobrir. Esse é o seu desafio dessa semana. A gente se vê na próxima semana. Deus te abençoe. Obrigada por estar caminhando conosco nesse tempo.